Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Amém. Que felicidade, irmãos, estar aqui nesta noite para desfrutar do amor dos irmãos, desfrutar do afeto, desfrutar da bondade, da generosidade, do carinho. Isso é Deus quem coloca nos vossos corações. É o Senhor quem faz isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eu estou como o irmão Pedro Cândido. O irmão Pedro Cândido era um presbítero muito simples, mas um homem de Deus. Uma vez o pastor deu a oportunidade a ele, numa festa, e ele disse: meus irmãos, eu estou tão cheio que não sei dizer nada. Glória a Deus. Então estou aqui como Pedro Cândido. Estou tão cheio que não sei dizer nada, né? A gente fica acanhado, fica como um peixe fora d'água, de tanta bondade, de tanta generosidade do pastor Herman, dos obreiros e da igreja. Mas vamos ler a palavra de Deus, Filipenses, carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Vamos fazer a leitura responsiva. Alguém me ajude, por favor. Eu leio os ímpares, vocês leem os pares. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Todos. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Cristo Jesus. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E todos dizem: amém. Meus irmãos, com a ajuda de Deus, nós queremos trazer uma rápida meditação. Nem na noite do meu aniversário eu escapo. Geralmente em aniversário quem prega são outros. Mas fazer o quê? Uns nasceram para ser padre e outros nasceram para padecer. Né? Meus amados irmãos, eu li para vocês a carta de São Paulo aos Filipenses. Filipos é uma igreja situada na Macedônia. A Macedônia é a porta de entrada da Europa. Vindo do Oriente, a porta da entrada da Europa, a primeira cidade é Filipos. Era uma colônia romana. Paulo não tinha pensamento de ir para lá. O pensamento dele era de ir para o Oriente. O pensamento dele era ir evangelizar o Oriente. Mas Deus manda Paulo para o Ocidente. Ele 2 vezes tentou ir para o Oriente. Não dá tempo de ler. Mas quem lê Bíblia em Atos 16, lembra
que ele tentou ir para a Ásia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Depois tentou ir para a Bitínia, mas a Bíblia diz, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E ele ficou sem saber porque Deus não estava deixando ele ir para o Oriente. Tanto a Ásia como a Bitínia ficavam onde hoje é a Turquia. É onde hoje é a Turquia. E ele queria ir para lá, mas Deus não deixou. E de noite aparece uma visão. Um varão, um homem com os trajes da Macedônia, aparece para ele com os trajes da Europa e diz, passa a Macedônia e o que, meus amados irmãos? E ajuda-nos. E ele entendeu que o projeto de Deus era que ele fosse para a Macedônia, cuja primeira cidade era a cidade de Filipos. E ali Paulo fez a fundação daquela igreja. E ali ele encontrou pessoas maravilhosas. Encontrou pessoas maravilhosas. A igreja mais amável, a igreja mais amorosa, a igreja mais querida, de todas as igrejas que Paulo fundou, a mais querida e a mais amável era a igreja de Filipos. Não tem lugar que é assim? Não é? Glória a Deus, pois era a igreja de Filipos. E ali ele agora está preso, ele está preso em Roma, e ele escreve uma carta aos filipenses, a igreja que estava em Filipos. E ele diz uma coisa gloriosa, glória a Deus. Ele diz assim, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. Quem diz amém por esta palavra? Amém. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vocês. Tem gente que quando você se lembra dela, dá o que no coração? Dá uma dor, dá uma pontada. Valei-me Jesus. Me lembrei de fulano. Mas a igreja de Filipos, Paulo disse, irmãos, todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu dou graças a Deus. Que quando o povo se lembrar de nós, dê graças a Deus. Isso depende muito de quem nós somos. É verdade que ninguém é moeda de ouro para agradar todo mundo. Por bom que você seja, por gentil que você seja, por amoroso que você seja, sempre vai haver alguém que não dá graças a Deus pela sua vida. Sempre vai haver alguém que quando lembrar de você, vai dar uma agonia. Vai dar quando eu era menino dizia um farnezinho. Quem lembra dessa palavra? Ou então uma gastura. Quando lembrar de você, vai dar uma gastura. Não vai com a sua cara. Mas Paulo disse, eu dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vocês, me lembro de vós. Por que Paulo dava graças a Deus? Porque aquela igreja era composta de pessoas maravilhosas. Certamente tinham seus defeitos, certamente tinham suas falhas, como todos nós temos, mas em resumo eram pessoas boas. E eu que fiz aqui um apanhado da história de Paulo naquela igreja, quando ele chegou lá. Os irmãos sabem que quando Paulo chegou lá não havia sinagoga. Os judeus eram poucos ali naquela cidade, e eles iam orar na beira dos rios. Isso vem um costume da Babilônia. Quando eles foram para a Babilônia, eles perderam o templo, perderam a casa de oração. E a Bíblia diz no Salmo 137, junto dos rios da Babilônia, nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião.
Então o costume de dia de sábado ir para a beira do rio começou no exílio babilônico. Juntava aquele monte de judeu debaixo dos salgueiros, que é uma árvore, que são umas árvores que nascem na beira de rio, e eles iam para debaixo dos salgueiros, e lá eles faziam culto, eles cantavam, eles oravam, eles liam a Bíblia, liam o Velho Testamento, que era o que eles tinham, e ali eles faziam o culto a Deus. Depois foi que eles criaram a sinagoga. Depois eles criaram as casas de oração espalhadas pelo mundo, mas, a priori, eles oravam na beira dos rios. E quando não tinha 10 famílias judias, só podia construir uma sinagoga depois que tivessem 10 pais de família judeus. Enquanto não tivesse 10 patriarcas, não podia construir uma sinagoga, mesmo que tivesse dinheiro. Só poderia construir a sinagoga quando tivesse uma comunidade judaica composta de 10 famílias, 10 chefes de família. Então tudo indica que Filipos não tinha 10 patriarcas judeus. E eles se reuniam onde? Me ajudem? Onde era que eles se reuniam? Na beira do rio. E Paulo foi no sábado para a beira do rio, para o culto. Procurar uma comunidade judaica, porque quando ele chegava numa cidade, primeiro ele pregava o evangelho para os judeus. E ele foi lá e encontrou uma comunidade pequena que tinha mais mulheres do que homens. A Bíblia diz que havia várias mulheres, poucos homens, e tinha judeus e tinha não judeus que adoravam a Deus. E entre os não judeus que adoravam a Deus estava uma mulher chamada Lídia, que ela era o que? Me ajudem os alunos da escola dominical. Ela era o que, meus irmãos? Qual a profissão dela? Purpureira, era vendedora de púrpura, era uma mulher rica, porque púrpura era uma tinta tirada de um molusco do mar, e caríssimo, porque era pouca, para achar esse molusco era raro. Então, uma pessoa que trabalhava com púrpura era uma pessoa rica, para tingir lã de vermelho, que era roupa de senador, era roupa de rei, era roupa de príncipe. Só quem podia usar vermelho naquela época eram as pessoas nobres. E aquela mulher lá, a Bíblia diz que Deus abriu o coração dela, e ela o que, meus amados irmãos? Se converteu ao Senhor. Foi a primeira crente. A primeira crente de Filipos foi aquela mulher purpureira chamada Lídia. E, meus irmãos, veja quem era essa mulher. Versículo 14 e versículo 15. Veja o coração dessa mulher ali da cidade de Tiatira. Ela era de Tiatira, mas morava em Filipos. Versículo Atos 16, 14 e 15. Atos 16, 14 e 15. Glória a Deus. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Olha, irmãos, ela aceitou Jesus, se batizou no mesmo dia. As conversões não era conversão fubuia, não. Hoje em dia tem umas conversões fubuia. Vocês sabem o que é fubuia? Sabe nada. Fubuia é aquela pior cachaça que existe. É aquela do pé inchado. É aquela cachaça que matou o guarda. Glória a Deus. Então, quando a pessoa tem uma coisa que não presta, diz: isso é fubuia. Hoje em dia, umas conversões que a pessoa aceita Jesus hoje, amanhã já não é mais, não sabe o que foi que fez. A mulher, irmão, ela se converteu, e no mesmo dia ela foi o quê, meus amados irmãos? Batizada. E quando terminou o batismo, ela chegou para Paulo e para a equipe, porque Paulo não andava sozinho, e a Bíblia diz que ela disse: olha, a minha casa está de portas, o quê, meus amados irmãos? Abertas. E Paulo ficou acanhado. A primeira vez que estava vendo aquela mulher,
a primeira vez que estava conhecendo aquela vida, e a Bíblia diz que ela constrangeu. Se ela constrangeu, foi porque Paulo, né, ficou receoso, ficou temeroso, resistindo. Não, irmã, a senhora não nos conhece, a senhora não sabe quem somos nós. Eu estou com a equipe. Ela disse: se vocês acham que eu sou fiel ao Senhor, então vocês vão ficar hospedados na minha casa, né? E os irmãos sabem que Paulo andava com a equipe. Lucas estava com ele, e outros evangelistas estavam com ele. E crente come muito. Glória a Deus, crente come muito. E ela teve que matar galinha, e ela teve que matar carneiro, ela teve que matar, acho que até a vaca, coitada. Glória a Deus. Para dar comida a Paulo. E também, certamente, naquele tempo não havia hotel, naquele tempo não havia hospedagem, era nas casas. Quem é filho de pastor mais antigo sabe disso. A hospedagem era na casa, não é assim? Não tinha hotel, hotel era luxo. A casa do pastor, os filhos de pastor, está aqui as meninas, são filhas de pastor. Filho de pastor dormia onde? No colchão, no chão. E a cama era de quem? Do visitante. Glória a Deus, esse negócio de botar pastor em hotel é coisa recente. É coisa recente. Mas naquele tempo as casas eram abertas. Então Paulo foi recebido, irmão. Como é que Paulo poderia esquecer de Lídia? Como era que ele poderia esquecer de Lídia? Por isso que ele disse: eu dou graças a Deus todas as vezes que o quê, meus amados irmãos? Que me lembro de vocês. Pessoas boas, pessoas generosas, pessoas maravilhosas, que abrem o coração, que abrem a casa, que abrem tudo que tem para servir, para ser útil, para abraçar. Bendito e louvado seja o nome de Jesus para sempre. Né? Nós vemos aqui também, irmãos, o carcereiro. O carcereiro era o contrário de Lídia. Lídia era um doce de pessoa. Lídia era um amor de pessoa, mas o carcereiro, qual era a função precípua do carcereiro? Quem sabe dizer, há tempos atrás, até tempo atrás, qual era a função principal do carcereiro? Descer o quê? A marreta. Descer o cacete. Carcereiro tinha que ser um homem forte, tinha que ser um homem grosseiro, tinha que ser um homem com cada braço bem assim, para descer o cacete nos presos. E a Bíblia diz que Paulo foi preso porque expulsou, foi assim ou não foi? Expulsou um demônio de uma moça que adivinhava, de uma jovem que adivinhava, e a moça perdeu o dom de adivinhar, que era um dom diabólico, e o patrão dela ficou com raiva e deu parte de Paulo, denunciou Paulo, e Paulo foi preso, e Paulo apanhou, e Paulo foi lançado no cárcere. Louvado seja Deus. Mas perto de meia-noite, Deus mandou um terremoto. Quem pode dar glória a Deus por isso? E as portas do cárcere, o que, meus amados irmãos? Se abriram, e as cadeias, as correntes, caíram por terra. E o carcereiro pensou que os presos haviam, o que, meus amados irmãos? Fugido. Naquele tempo, a lei romana dizia que se o preso fugisse, o carcereiro, o soldado, pagava no lugar do preso. A sentença do preso ia cair sobre o carcereiro. E ele resolveu o quê? Quem lembra o que foi que ele resolveu, irmãos? Ele resolveu suicidar-se, resolveu matar-se. Glória a Deus. Então, meus irmãos, mas vamos ver 16, 33 e 34 de Atos. Atos 16, 33 e 34. Por favor, me ajude lendo. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. A Bíblia diz, irmão, que naquela mesma hora da noite, quando ele se converteu a Cristo, irmão, parece que havia o Espírito de Deus naquela cidade. O Espírito de Deus já estava ali naquela cidade operando, que quando a pessoa se convertia, já se tornava boa, já se tornava generosa. E tomando-os consigo, vê o texto, a tela, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite,
primeira coisa que ele fez foi o quê, meus amados irmãos? Lavar-lhes os vergões. Vergões quer dizer as chicotadas, as lapiadas, os cortes que levou. Irmão, um carcereiro pegar um pano, pegar azeite, pegar vinagre, pegar sal, pegar remédio e lavar as feridas de um preso, fazer asepsia, limpar, colocar remédio. Irmão, só a graça de Deus. Deus trabalha e Deus faz isso ainda hoje. Faz ou não faz, irmãos amados? O carcereiro, irmão, lavou os vergões de Paulo e de Silas. Lavou. Botou remédio, botou sal, botou vinagre, que eram os remédios que eles tinham naquele tempo. Vinho, se lavava, se fazia asepsia com vinho, se fazia asepsia com vinagre, com água de sal. Até um tempo desse era isso, ninguém tinha outros recursos, não é? Lavou com carinho, e eu creio que chorando, eu creio que derramando lágrimas. E depois fez o que mais? Por favor, põe em tela, né? E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi o que, irmãos? Batizado. Ele e quem mais? Todos os seus. Agora veja o outro versículo. Todo mundo, 1, 2, 3. Então, levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Levou para onde, meus irmãos? Sua casa. Veja que povo maravilhoso era o povo de Filipos. A Lídia veio morar, era de Tiatira, mas era assim. O carcereiro, não sabemos de onde era, mas já lavou os vergões, já abriu a casa, mandou a esposa levantar, mandou a esposa preparar um café, mandou a esposa preparar uma janta, batizou-se e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua família, com toda a sua casa. Foi uma festa naquela madrugada, na casa do carcereiro. Por isso que Paulo dizia: eu dou graças a Deus todas as vezes que o que, meus amados irmãos? Me lembro de vós. Irmão, atos de bondade são inesquecíveis. Atos de gentileza são inesquecíveis. Atos de generosidade são inesquecíveis. Diferente da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era diferente. Pense nos crentes tribulosos, eram os crentes de Corinto. Glória a Deus. Os crentes de Corinto diziam que Paulo nem era apóstolo. Foi Paulo quem ganhou para Jesus, foi Paulo quem fundou a igreja, foi Paulo quem trabalhou, e eles diziam que Paulo não era apóstolo, e eles fecharam a mão para não sustentar Paulo. Vamos ver isso em 2 Coríntios? Veja o contraste. 2 Coríntios capítulo 8, se não me escapa da memória. 2 Coríntios, que diz: graças a Deus, recebendo de outras igrejas salário. 2 Coríntios, capítulo 8. Outras igrejas despojei, recebendo delas salário. É um versículo que diz assim: porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram todas as minhas necessidades. Me fugiu. 11:8, obrigado, irmão. 2 Coríntios 11:8. Veja os coríntios como eram diferentes. Veja que ruindade da igreja de Corinto. Outras igrejas despojei, eu para vos servir. O que é despojar? Despojar é tirar. Outras igrejas despojei para vos, para o que, meus amados irmãos? Servir. Para vos servir. Quer dizer, para servir a igreja de Corinto, era preciso que outras igrejas mandassem ajuda para Paulo. Para servir a igreja de Corinto. Se Paulo só tivesse de vestir um paletó, naquele tempo não tinha paletó. Se Paulo só tivesse de calçar um sapato, se Paulo só tivesse de fazer uma feira, que eles dessem, Paulo ia morrer com os dentes de fora. Ia morrer nu. Porque Paulo disse: outras igrejas despojei para vos servir, recebendo delas o que, irmão? Salário. Salário. Prossiga. E quando estava presente convosco e tinha necessidade,
a ninguém fui pesado. Prossiga. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Os irmãos estão vendo, irmãos? Porque os irmãos que vieram de onde, irmão? A Macedônia. Qual era a cidade da Macedônia principal? Filipos. Em outras palavras, os irmãos que vieram de Filipos supriram a minha, o que, irmãos amados? Necessidade. Veja que contraste da igreja de Corinto para a igreja da Macedônia, a igreja de Filipos. A igreja de Filipos era uma igreja generosa. A igreja de Filipos era uma igreja que o povo se convertia e abria o coração, e abria a mão, e era gentil, e era amorosa. E a igreja de Corinto, Paulo precisou receber a ajuda da Macedônia, precisou receber a ajuda de Filipos para poder servir aquela igreja. Por isso que Paulo escreveu para os filipenses: dou graças a Deus. Dou graças a Deus, o que? Vamos ver se vocês decoraram este versículo. Paulo dizendo aos filipenses: dou graças a Deus, o que, irmãos? Todas as vezes que me lembro. Todas as vezes que me lembro de vocês. Porque vocês são generosos, vocês são bons, vocês têm um coração aberto. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Vocês sabem reconhecer o ministério, vocês sabem reconhecer quem trabalha, vocês sabem reconhecer quem serve. Bendito seja Deus, o que não acontecia com a igreja de Corinto. Glória a Deus. Tinha irmãos ali que ajudavam, filipenses. Tinha outros irmãos, não só tinha o carcereiro, não só tinha Lídia, mas havia outros irmãos. Filipenses 4, 2 e 3. Filipenses capítulo 4, versículo 2 e 3. Tem outras pessoas. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Rogo a Evódia, duas mulheres que haviam naquela igreja que estavam brigadas. Briga de crente sempre houve, até nas melhores igrejas. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Quer dizer que elas estavam com sentimentos diferentes, sentimentos opostos. Ele disse: eu rogo a Evódia, rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor, e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. E que trabalharam com Clemente e com os outros cooperadores. Havia uma equipe de mulheres naquela igreja disposta. Havia uma equipe de mulheres animada. Havia uma equipe de mulheres que arregaçavam as mangas e diziam: Paulo, pode contar conosco que nós vamos ajudar na obra. Quem pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Né? Eles ajudavam tanto materialmente como ajudavam espiritualmente. Era uma igreja disposta, era uma igreja animada, era uma igreja fervorosa, era uma igreja gentil, era uma igreja generosa. Toda qualidade boa a igreja de Filipos possuía. Por isso que Paulo dizia: dou graças a Deus. Vamos ver se nós aprendemos este versículo. Dou graças a Deus. Todas as vezes que me lembro. Olha aí, vamos dizer todo mundo, 1, 2, 3. Dou graças ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós. Paulo disse, ele disse isso com a igreja de Corinto, me ajudem. Ele disse isso com a igreja de Corinto? Disse não. Não ia dizer, Deus o livre. Se ele dissesse, ele estava mentindo. Glória a Deus. Toda vez que ele lembrava dos Coríntios, ele dizia: Jesus, tem misericórdia. Toda vez que ele lembrava dos Coríntios, ele dizia: Jesus, me cobre com teu sangue. Toda vez que ele lembrava dos Coríntios, ele dizia: Jesus, nunca mais me mande para pastorear lá. Mas com a igreja dos Filipenses, Paulo dizia: eu dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Todas as vezes que me lembro de vocês. Ali Paulo, agora o que eu acho interessante, irmão, para encerrar, porque eu soube que ainda tem algumas falas. O que eu acho interessante, irmãos, é que Paulo, ele não fala no sofrimento. Ele sofreu ali em Filipos, ele sofreu.
Me ajudem a pregar, por favor, me ajudem a ministrar. Ele sofreu ali em Filipos? Levou o quê? Quem lembra o que foi que ele levou ali? Levou uma surra de varas. Foi jogado na prisão. E além de jogado na prisão, foi jogado num cárcere interior. E a Bíblia diz que lá colocaram ele em quê, irmãos? Num tronco. Mas o que eu acho interessante, irmãos, agora à tarde, Deus me revelou, quando eu meditava nessa palavra, Deus me abriu os olhos, é que quando Paulo escreve para os filipenses, Paulo não fala nesse assunto. Ele não fala nesse assunto. Ele só fala em quê? Na bondade do povo. Diga glória para Deus por isso. Ele não fala que apanhou, ele não fala que foi preso, ele não fala que foi rasgado, ele não fala que rasgaram as vestes dele no meio da rua, ele não fala que os lictores bateram nele com vara, ele não fala que foi colocado no tronco, ele só fala de coisas boas. É o que eu aprendo aqui, irmão. Nós cristãos, nós não devemos olhar para o lado negativo, mas olhar para o lado positivo. Quem diz glória a Deus por isso? Né? Não olhar para o que aconteceu de ruim, mas olhar para o que aconteceu de quê, meus amados irmãos? De bom. Louvado seja Deus. Né? E Paulo, irmãos, para encerrar, ele também, ele ora por aquela igreja, para que aquela igreja permaneça desse modo. Ele ora por aquela igreja para que aquela igreja prossiga, crescendo, avançando, aperfeiçoando. Porque tem gente que começa bem, mas infelizmente não prossegue bem. E o que é que Paulo diz para eles? Vamos ver o capítulo 1 e o versículo 6, para nós não demorarmos muito. Capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, até ao dia de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Ele disse, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, ele vai fazer o quê, meus amados irmãos? Aperfeiçoará. Em outras palavras, ele estava dizendo, vocês cada dia serão melhores ou piores? Melhores. Cada dia melhor. Aquele que em vós começou a boa obra, ele vai trabalhar na vida de vocês e vocês vão serem aperfeiçoados até o dia de Jesus Cristo. Por que Paulo disse isso? Porque tem gente que começa bem, mas não aperfeiçoa. Começa bem, mas não continua. Foi a mesma coisa que Paulo disse aos Coríntios. Portanto, é o paralelo, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede o que, irmãos? Firmes e constantes. Sempre o que? Abundantes Na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então Paulo diz, irmãos, vocês sejam firmes e sejam constantes. Porque tem crente que começa de um jeito, termina de outro. Não aperfeiçoa, não melhora, não cresce, não desenvolve. Mas em vez de andar para frente, ele anda para trás. Né? Tem crente que é de veneta. Irmãos, já ouviram falar essa expressão? Já? Ou só sou eu que sei? Será que 60 anos, tem gente aqui, todo mundo é mais novo de 60 anos aqui? Glória a Deus. Hein? Tem gente que é de veneta. O que é uma pessoa de veneta? Quem sabe dizer, fulano é de veneta. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Não é assim? Uma hora está rindo, outra hora está com a cara feia. Uma hora é generoso, outra hora é avarento. Uma hora é bom, outra hora é ruim, é veneta. Eu não sei a etimologia dessa palavra. Doutora Zaide, me ajude, glória a Deus. A etimologia da palavra veneta, glória a Deus. Eu não sei, glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, Paulo disse, eu estou orando por vocês, para que aquele que começou a boa obra, vá aperfeiçoando, até o dia que Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Quer dizer que vocês disso para melhor, que vocês disso para mais excelente, que vocês disso para mais glorioso ainda do que o que é. Né? Eu não quero regredir, eu quero o quê? Você também, eu creio que todos nós não queremos regredir, nós queremos o quê, meus amados irmãos? Progredir, avançar.
E Paulo disse: irmãos, aquele que em vós começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Ele vai fazer vocês melhores, ele vai fazer vocês mais generosos, ele vai fazer vocês mais bondosos. Eu conheço essa igreja desde que eu me converti, não aqui, mas foi nessa igreja em Palmeira. Eu me lembro da generosidade dessa igreja ao longo dos anos. Eu me lembro no ano que a primeira vez que eu vim aqui, os irmãos daquela época deram um Del Rey ao pastor Manuel Pereira Lima. Eu estava aqui naquele culto quando o pastor Zé Aurélio, quem lembra do pastor Zé Aurélio? O Zé Aurélio, esposo da irmã Alda, né? Cadê Esté? Está aqui, Esté hoje? Está lá do outro lado, né? O pai da Esté, né? Eu me lembro que ele foi quem fez a entrega, um Del Rey guia. Quem lembra de Del Rey? Quem lembra? Vocês estão velhos, glória a Deus. Né? Entregaram um Del Rey, entregaram a chave de um Del Rey ao pastor Manuel Pereira Lima. Né? Já naquela época, quando eu me converti, vocês já eram da igreja de Filipos. Quando eu aceitei Jesus há 43 anos, essa igreja de Alagoas, essa igreja de Maceió, essa igreja do Farol, já era crente de Filipos. Não dá para dar glória a Deus, não, irmãos? Dá para dar glória a Deus? E no transcorrer dos anos, do mesmo jeito. E hoje, essa homenagem que vocês estão me prestando à minha irmã Vaninha, não é outra coisa, é que vocês são da igreja dos Filipenses. Parece que vocês não querem, não. Eu estou dizendo, vocês são da igreja dos Filipenses. Amém? Uma igreja amorosa, e Paulo disse: aquele que em vós começou a boa obra, o que é que ele vai fazer, meus irmãos? Aperfeiçoará. Ele vai trabalhar na vida de vocês, e vocês vão ficar assim até quando? Lê de novo, por favor. Até quando vocês vão ficar assim? Cada vez melhor, cada vez mais gentis, cada vez mais amorosos. Quem lê aí? Todo mundo, 1, 2, 3. Tenho por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É até o dia que Jesus raiar nas nuvens dos céus. Diga amém em nome de Jesus, irmãos. Então eu posso dizer, todas as vezes que me lembro de vocês, eu dou o que, irmãos? Graças a Deus. Foi fraco. Todas as vezes que eu me lembro de vocês, disse Paulo, eu dou o que, meus irmãos? Graças a Deus. Eu posso dizer as palavras de Paulo. Deus abençoe a vocês. Deus abençoe o pastor Herman. Eu não sei se vou falar mais. Eu quero agradecer ao Coral Celeste. Quero agradecer ao Coral Louvor Jovem. Quero agradecer à banda de música, todos esses com seus respectivos regentes. Quero agradecer aos obreiros, que são verdadeiros filipenses. Quero agradecer ao departamento infantil. Quero agradecer ao MADEF. Quero agradecer ao grupo Renovação, que é o grupo dos idosos. Quero agradecer aos recepcionistas, está aqui. Eu falei nos obreiros, falei, né? Aos obreiros. Quero agradecer a recepção. Quero agradecer a escola bíblica dominical. Quero agradecer ao círculo de oração. Quero agradecer a secretaria e a tesouraria da igreja. Quero agradecer a união feminina. Quero agradecer aos recepcionistas, está aqui, aos porteiros, aos auxiliares. Eu esqueci de alguém, me lembre, pelo amor de Deus. Os arautos de Cristo, as pessoas que zelam da igreja, as pessoas que ornamentam a igreja. Irmãos, todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu dou o quê? Eu dou o quê, meus amados irmãos? Se eu esqueci de alguém, não se sinta ofendido. É Deus lhe provando para saber se você é crente mesmo. Se você ficar abusado, não está aperfeiçoado ainda não. Porque não tem cabeça que lembre de tudo, viu? Glória a Deus. Ao grupo de louvor, ao Ministério do Louvor, tem sido fiel, tem sido leal aqui, chega cedo. Que Deus recompense. Quem mais? A mídia, ao pessoal da mídia que está sempre lá, ao Ágape também, que toda Santa Ceia está aqui com a gente, nos apoiando, consagrando a Santa Ceia conosco, a consagração que
o Caleim também, que é o grupo dos surdos, o grupo Mensagem, que também tem sido uma bênção, a todos vocês. Se eu esqueci de alguém, é Deus provando você. Mas não foi intenção minha esquecer de você, não. Né? Não vai virar Evódia nem Cite, que ficou zangada, né, e brigando. Mas Deus abençoe. Meus irmãos, um beijo no coração de vocês. Vocês, eu digo diante de Deus, sem medo de pecar, vocês são a igreja de Filipos. Parece que vocês não aceitaram. Eu digo diante de Deus, vocês são a igreja de Filipos. Quem diz amém por isso, irmãos? Meus queridos, o dicionário de Vine, no verbete sobre o amor, diz: o amor só é conhecido pelas ações que promove. E nós vamos promover as ações do amor agora, amém? Eu quero convidar a minha esposa, a irmã Rejane, para vir à frente. Vem aqui, Rejane, por favor. Ela não gosta muito de vir, não, mas vem. Amarrar uma corda, puxar. Amém. Meu pastor, eu quero já a priori prestar a minha homenagem ao senhor e à irmã Vaninha, amém? Quero chamar a Rejane para fazer essa parte comigo. Rejane, quando das almas veio, o pastor foi dar a oportunidade dela, quando procurou saber dela, estava em casa, já estava dormindo já. Agora está uma benção, né? Amém. Meu pastor, irmã Vaninha, eu quero deixar 2 versículos que servem para os dois. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estenda suas raízes para o ribeiro e não se receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde sempre, e no ano da sequidão não se preocupa, nem deixa de dar frutos. Amém? Agradeço a Deus por estar lhe auxiliando aqui nesta igreja, ao pastor, a irmã Vaninha, e peço que Deus lhe conceda, pastor, vários anos de vida, a irmã Vaninha também, muita felicidade, e que nós possamos estar sempre auxiliando naquilo que for necessário. Muito obrigado, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu falei com o pastor que essa questão da cura já cruzou as fronteiras, viu, irmão? Então, pastor, vamos ser taumaturgo nesta noite. Eu vou curar o Senhor e a Rejane cura a irmã Vaninha, amém? Amém. Pastor Hermengardo representando a Escola Bíblica Dominical, amém? Pega as curas aqui, pastor, por favor. Querido pastor Isvaldo, irmã Vaninha, temos a honra de tê-los aqui em nossa igreja, dados por Deus a essa igreja. A palavra de Deus, quando se refere ao ministério pastoral, diz que Deus dá, é Deus quem dá. E nós temos recebido de Deus a vida de vocês, dos senhores, como presentes. Eu quero dedicar a ambos no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, uma porção da palavra de Deus que assim nos diz. Isso contextualizando, obviamente, porque a ordem era para Josué. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Aqui, pastor, como o Senhor nos tem ensinado, aquela massinha, né? Ou então aquele remédio que cura, que faz com que até pessoas surdas escutam. Então, aqui para o Senhor, para a senhora, e que Deus continue poderosamente
abençoando. Assim, quero eu falar em nome de todos os professores de escola bíblica. Por gentileza, os professores de escola bíblica estejam em pé. Por gentileza, todos os professores, todos. É um corpo docente, pastor. Aqui ainda tem alguém por chegar ou alguém que está tímido. Mas é um corpo docente de cerca de 100 professores que nós temos aqui no Farol. Então, em nome deles, representando-os, quero assim desejar para o senhor e para a senhora. Que Deus abençoe. Amém. Vamos continuar a faculta. Os irmãos vêm, trazem um versículo e entrega a cura ao pastor. Amém. Andrei, por gentileza, Ministério do Louvor. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Eu venho aqui em nome do Ministério do Louvor externar a nossa gratidão pela passagem de mais um aniversário do nosso pastor e da querida irmã Vaninha. E eu queria deixar um versículo que se encontra em Salmo 111, o verso 10. E é por conta desse versículo, porque esse versículo cumpre na vida de vocês, que nós podemos estar aqui essa noite nos congratulando e agradecendo a Deus pelas vossas vidas. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência a todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Então é por isso, pastor Isvaldo, irmã Vaninha, porque vocês temem a Deus, porque vocês revelam prudência, que nós, a igreja hoje aqui no Farol, em Alagoas, pode estar sendo grato e estar sendo abençoada pelas vossas vidas. E nós somos gratos e que o Senhor, nosso Deus, continue fazendo prosperar vossas vidas e o vosso ministério. Amém? Eu trouxe também aqui um colíriozinho, né? É pouco, mas eu tenho certeza que dá para pingar uma gotinha no Senhor e da irmã Vaninha. Discípulo mesmo. Amém. Só não pode oferecer um placebo, viu? Amém. Queremos acusar a presença do pastor Tony Duarte, por gentileza, é o coordenador geral de missões, que também veio prestigiar o pastor nesta noite. Amém? A irmã Jo, a esposa, cadê ela? Tá aqui. Deus abençoe a irmã Jo. Vamos ouvir o filho do nosso pastor, presbítero Wesley, também tem a oportunidade. Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu, sinceramente, é muito difícil estar aqui e falar do nosso Pai, mas eu quero deixar para os irmãos aqui, principalmente, para ele também, mas principalmente para os irmãos, em agradecimento pelo cuidado que os irmãos têm tido com a nossa família. O Salmo de número 150. Eu não vou poder ler, porque segunda-feira estarei fazendo um exame e eu tenho um problema de vista um tanto quanto grave e uso lente de contato. Mas ele nos diz que louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor no templo e louvemos ao Senhor no firmamento. Na poesia judaica, eles têm esse tom de oposição. Louvemos ao Senhor aqui na terra, louvemos ao Senhor no céu. Louvemos ao Senhor na igreja e louvemos ao Senhor lá fora, sobre o firmamento. Louvemos ao Senhor por tudo. Louvemos ao Senhor pela atitude dos irmãos. E louvemos ao Senhor pela vida do nosso pastor, pelo cuidado que Ele tem tido conosco. Louvemos ao Senhor porque nos colocou aqui neste tempo, sobre o seu pastorado. Louvemos ao Senhor. Amém. O presbítero Wesley está apresentando a família, os filhos, amém? Meus amados, vamos ouvir maestro Josué representando Louvor de Sião, nossa querida banda. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor, meu pastor, não podia ser diferente nesta data tão significante para a vida de vocês.
Tá certo? Não vou falar, mas quero dedicar um versículo que está no Salmo 37, que é o verso de número 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Para ambos, é do homem e a mulher está incluso. Que o Senhor continue lhe abençoando, dando vida, saúde e paz para prosseguir com essa tão grande responsabilidade. Eu também trouxe aqui uma pequena cura, mas tenho certeza que vai dar para vocês dois, viu? Pronto. Amém. Pastor Cláudio também quer deixar um versículo para nós, pastor. Pai do Senhor para a igreja, pastor Orisvaldo e a irmã Vaninha são escolha de Deus para o ministério de Alagoas. E nós somos felizes por conta disso, né? Mas, para não ficar nas minhas palavras, eu quero ler 3 versículos da palavra de Deus para o casal, de quem eu tenho muito respeito. Livro do profeta Josué, no capítulo 1, e os versículos de 7 a 10, está escrito assim: Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem muito bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pastor Osvaldo e irmão Vaninha, eu quero dizer para o senhor isso em nome de Jesus. Vocês foram escolhidos por Deus. E a mão de Deus está sobre esse casal. Não só aqui na capital, mas em toda a Alagoa. E tem terra para conquistar para vocês ainda. Porque a promessa de Deus é essa. Eu saí com a minha princesa, agora de tarde. Ela está ali. Fica de pé aí, minha princesa. Ela tem sido a minha princesa e nesses últimos dias tem sido a minha cuidadora. E ela me disse que essa lembrançazinha aqui se adequava para o casal, porque serve para um e para outro. Então eu acreditei nisso e assim fiz. E aqui estou entregando em nome da classe dos obreiros. Que Deus em Cristo vos abençoe sempre. Amém. No ar-condicionado e no som do piano, o pastor se empolgou. Pastor. Amém. Irmã Francisquinha, por gentileza. A irmã Francisquinha, a esposa do saudoso pastor José Antônio dos Santos,
ela também quer oferecer, entregar a cura dela nesta noite, amém? Ali, irmã Francisquinha, por favor. Deixa eu pegar o microfone para a senhora. Vem aqui, chega. Por gentileza. Pai Senhor, para a igreja, eu também quero parabenizar o pastor Isvaldo por mais esse ano de vida que Deus tem dado a ele, e também a irmã Vaninha. Que Deus abençoe e continue assim. Também eu vou dar aqui a cura, que diz que é para dar cura, né? Eu vou dar a cura.